Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Pensando em Campeonato Brasileiro, sensacional essa vitória. Se a gente for pensar que estreamos perdendo em casa, em teoria, na Vila Belmiro para o Bahia, foi uma largada muito ruim, mas ganhamos do Bragantino, ganhamos do Atlético Paranaense, então, em tese, recuperamos uma derrota em casa. E um resultado excelente, mais uma partida com desempenho pífio, medonho, patético, e que a gente pode colocar todos os adjetivos ruins no desempenho do Corinthians, mas o importante no Campeonato Brasileiro, nesse momento principalmente, são os 3 pontos. Né? Se a gente for pensar que nos últimos campeonatos, raramente o Corinthians ganhava fora de casa, a gente, no nosso primeiro jogo fora de casa, já vencer é excelente. Então, muito feliz pela vitória, muito feliz pelos 3 pontos, mas muito bravo mesmo, acho que é a palavra, com desempenho. A gente pode colocar a culpa no gramado, pode colocar a culpa de jogador dando uma seguradinha, porque daqui 3 dias a gente já tem umas quartas de final de Campeonato Paulista, mas acho que nada justifica tamanha preguiça, tamanha má vontade, tamanho sono do Corinthians hoje, um time que entrou em campo hoje completamente obrigado a estar em campo, nitidamente ninguém queria estar ali, mas enfim, que bom que deu tudo certo, como a gente sempre fala aqui, o futebol não é um esporte de justiça, e que bom que hoje o esporte não foi justo e nos premiou com uma vitória. Essa que é a verdade. Um primeiro tempo que o Corinthians já começou sofrendo muito, né? Então, bem no comecinho do jogo, lembro de um lançamento, talvez com 5 minutos, o Gustavo Henrique não ataca a bola pinga dentro da área, o Gustavo Henrique não vai na bola, o Hugo sai, mas também não vai na bola. O cara do Atlético Paranaense tenta encobrir e chuta para fora. Aos 12, esse mesmo cara, esqueci o nome dele aí, Viveiro, sei lá, alguma coisa assim, ele faz um salseiro pelo lado direito, entre o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, os dois em cima dele. Ele tenta um drible, escorrega e cai. Aí, para ajudar, vem o Bidu. Ou seja, o cara ele escorrega, cai sozinho, levanta, permanece na posse de bola. E o Bidu faz um pênalti idiota, infeliz. Alguns vão achar que não foi, mas para mim foi. O cara tá com o pé colado no chão, o Bidu, ao invés de chutar a bola, chuta a perna do cara, o cara caiu. Burro o Bidu, esperto o cara, valorizou. Pênalti para o Atlético Paranaense logo aos 12 do primeiro tempo. E para nossa sorte, o tal do Julimar foi para a bola e bateu para fora. Deslocou o Hugo caiu para um lado, ele bateu no outro canto, mas chutou para fora, para nossa sorte. Graças a Deus, vamos que vamos. Vamos ver se agora dá um ânimo, né? O Corinthians não. O Corinthians até aquele momento eu ia falar, mas na verdade, até o fim do jogo, o Corinthians não entrou em campo, né? Enfim, o cara bateu para fora, vamos que vamos. Aos 20 minutos, o Memphis, preguiça pra caramba hoje, recebe uma bola, tenta dar uma jogadinha daquelas que não sai nada, perde a bola, o Ranielli recupera, abre no Mateuzinho, o Mateuzinho cruza, a zaga do Atlético Paranaense tira, e ela sobra pro Garro na meia-lua, sozinho para dominar, bater de 3 dedos, bater com a parte de fora do pé, uma porrada, um golaço do Garro, o Santos ainda toca nela, mas um golaço do Garro, e vamos, Coringão, vamos que vamos, 1-0 é nóis, sensacional. E nessa hora eu falei, bom, os caras perderam um pênalti, estão abalados, Coringão 1-0, vamos que vamos, eles vão ter que se soltar mais ainda, vamos jogar no erro deles agora. Mas não é o que acontece mais até o final do jogo. O Atlético ainda tem algumas chegadas no primeiro tempo, esse mesmo Viveiros ganha do Gabriel Paulista, traz para dentro, bate o Hugo, cai para um lado, espalma, mas a bola vai para o outro, vira um escanteio também para o Atlético Paranaense, enfim. O Atlético ainda um pouco mais em cima. No segundo tempo, quando a gente acha que vai ter alguma mudança de postura, é totalmente o contrário. Só deu o Atlético Paranaense o segundo tempo inteiro. Eu acho que o primeiro tiro de meta que o Atlético Paranaense bate no segundo tempo bem aos 53 do segundo, naquele passe para o André, na linha de fundo, o Bidu para o André tenta chegar, mas o zagueiro só protege, vira tiro de meta para o Atlético Paranaense, e é isso. Uma partida do Corinthians hoje muito ruim, muito preocupante, e nem parece que eu estou falando de uma vitória. Essa que é a verdade. O Corinthians hoje fez uma partida de se lamentar, mas que bom que ganhamos, que bom que ganhamos. Um destaque para mim positivo hoje é para a dupla de zaga só. Mateuzinho mal, Memphis não tenho nem o que falar. O Vitinho pode usar o mesmo uniforme que ele jogou hoje, ele pode usar o mesmo uniforme de hoje no domingo. Não sujou o uniforme, não fez nada. Na única vez que o Corinthians troca passes no segundo tempo, a bola chega no Vitinho, que ele pedala e perde a bola para o cara, enfim. Não saiu nada, depois entrou o Guinegão, não aconteceu nada. O André pouco recebeu a bola e quando recebeu também não saiu muita coisa. O Carrilho entrou numa vontade. Vocês viram a vontade que o Carrilho entrou no jogo hoje? Não é invejável o Carrilho, a vontade que ele entrou no campo? Ele entrou em campo para ficar 15 minutos,
E com certeza ele não queria estar ali, enfim. Que bom que vencemos, chegamos a 6 pontos no campeonato, de 9 disputados, perdemos para o Bahia, ganhamos do Bragantino, ganhamos do Atlético Paranaense. Um alívio, nos dá uma moral, né? Já são 3 vitórias seguidas, ganhamos do Bragantino na quinta passada, ganhamos do São Bernardo no domingo e hoje do Atlético Paranaense. E com certeza é uma vitória que nos dá uma moral, nos dá uma força maior para o jogo de domingo, para as quartas de final do Campeonato Paulista. E assim, pelo que eu entendi, o Dorival quer priorizar o brasileiro, né? O Dorival ele quer, pelo que dizem aí, o que o Dorival quer mesmo é que ele também, como treinador, né? Como meta pessoal, é fazer um bom campeonato brasileiro, dirigindo algum time nos pontos corridos. Então, gostei do time hoje. Acho que nós temos, tudo bem, não é uma máquina que o Corinthians tem, mas acho que nós temos um elenco suficiente, mesmo se a gente entrar mesclado no domingo, para bater de frente com a Portuguesa no Canindé, tenho toda certeza disso. Então, se tiver que poupar alguns jogadores, porque na quarta-feira, se for isso mesmo do Dorival querer priorizar tanto o brasileiro, a gente tem um jogo extremamente difícil na próxima quarta contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, vamos pensar agora no Campeonato Paulista, um jogo contra a Portuguesa, um jogo difícil. Né? Vale lembrar que a Portuguesa, por exemplo, ganhou de São Paulo no Morumbi, fez uma campanha melhor que a nossa, até porque ela vai ser a mandante do jogo. Então, feliz com a vitória de hoje, apesar do desempenho nojento do Corinthians, mas muito feliz com a vitória hoje e sabendo que uma vitória dessa, apesar do jeito que foi, ela dá uma moral sim, ela dá um ânimo sim para o jogo de domingo. Tá certo? Então, vou ficando por aqui, feliz com a vitória, meio bravo, meio puto com o desempenho, mas o que importa no brasileiro são os 3 pontos. Acho que a gente teve uma noite de Corinthians de Carille hoje, né? Não jogando nada, mas por uma bola ganhamos. A gente soube sofrer. O Hugo ainda fez uma defesaça no escanteio, num cabeceio no segundo tempo, estava esquecendo, enfim. Desempenho abaixo, talvez pelo gramado, talvez por alguns jogadores, mas que bom que deu tudo certo no final. Corinthians agora com 6 pontos no campeonato. E domingo tem quartas de final do Paulistão. Vamos que vamos, tá bom? Então vou ficando por aqui. Tamo junto. Um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu!